Bom dia, meu nome é Mariana, sou aluna da Engenharia Civil. Vim apresentar minha pesquisa que se intitula Argamassa com RCC, Análise da Resistência e Absorção Capilar. Foi orientada pelos professores Urandi e Ana Paula. Primeiramente, o setor da construção civil é um setor que gera muito volume de resíduos de construção civil, ou RCC. Esse alto volume gera uma necessidade de buscar alternativas sustentáveis para usar esse volume de resíduos. Um dos jeitos de reutilizar esses resíduos é na argamassa, utilizada para assentamento e revestimento de paredes e tetos. E é isso que a gente vai fazer nessa pesquisa. Os nossos objetivos tendem a analisar a argamassa tanto com parâmetros mecânicos quanto parâmetros de durabilidade. Os parâmetros mecânicos são resistência à compressão e resistência à tração na flexão. E o parâmetro de durabilidade escolhido foi o de absorção de água por capilaridade. As comparações elas vão ser feitas em argamassas com 25% de substituição de areia natural por areia reciclada e 50% de substituição de areia natural por areia reciclada. Elas vão ser comparadas com o nosso traço de referência, que é a argamassa convencional, só com areia natural. A metodologia, a princípio foi feito um ensaio de caracterização de ambas areias, tanto a natural quanto a reciclada. O ensaio de granulometria foi feito nas duas. Depois disso, foi feito um ensaio de índice de consistência. Esse ensaio foi realizado na Unesp de Ilha Solteira, por conta de não ter o equipamento aqui no campus. E esse ensaio foi feito para a gente conseguir padronizar a argamassa, as 3 argamassas utilizadas, com o teor de água necessário para que elas tenham a mesma consistência. Depois disso, já puderam ser feitas as moldagens dos corpos de prova. Primeiro, os de resistência à tração na compressão, a resistência à compressão, que foram seguindo a NBR 7215, e os corpos de prova eram corpos de prova cilíndricos de 10 por 5 centímetros de diâmetro, e eles foram moldados e ficaram moldados por 24 horas em processo de cura, e depois que eles foram desmoldados, eles foram submersos numa mistura de água saturada com cal. Eles ficaram nessa água até o dia do rompimento. Os rompimentos eles foram feitos com 7, 14 e 28 dias. Aí aqui tem as fotos, tanto dos corpos de prova quanto da máquina que foi feita com o ensaio de compressão. Depois disso, foram moldados os corpos de prova para o ensaio de tração na flexão. Esses corpos de prova eram prismáticos, de 16 por 4 por 4 centímetros. O processo de moldagem foi bem parecido com os outros corpos de prova, só que eles, depois de desmoldados, eles não ficaram saturados, eles ficaram em temperatura ambiente no laboratório mesmo. Também foi realizado nas mesmas idades, com 7, 14 e 28 dias. E ali é a foto, né, do ensaio realizado. Não sei se vai dar para ver, mas tem a marcação de 3 linhas, 3 pontos no corpo de prova, em que os apoios de baixo eles estão a 10 centímetros de distância e o de cima está centralizado no meio do corpo de prova. Com esses mesmos corpos de prova que a gente fez os ensaios de tração na flexão, foram feitos também os ensaios de absorção de água por capilaridade. A gente pega esses corpos de prova, pesa eles, depois a gente coloca eles na água, são 5 milímetros de água que eles ficam submersos, deixa por 10 minutos, pesa eles de novo, volta para a água, deixa mais 90 minutos e pesa de novo. Com essas pesagens, a gente consegue saber o quanto de água que absorveu e o índice de capilaridade também. Aqui na foto, não sei se vai dar para enxergar, mas a diferença da segunda foto para a terceira já é bem grande, dá para ver o tanto que absorve de água. E na terceira foto ainda nem tinha terminado o experimento, então já absorve bastante água. Aqui são os resultados já. Primeiro, a granulometria. Seguindo a NBR também, a gente tem aqui uma zona considerada utilizável para areia. E tanto a areia natural quanto a areia reciclada, ambas estavam nessa zona considerada utilizável. E com esse ensaio, a gente conseguiu ver que a areia reciclada ela tem um alto teor de finos, bem maior do que a areia convencional. Isso também já vai trazer algumas justificativas para os próximos resultados.
como esse do índice de consistência. Como a argamassa reciclada ela tem um maior teor de finos, consequentemente ela vai absorver mais água. Então a gente precisa colocar mais água nessa argamassa para ela ter a mesma consistência da argamassa com areia tradicional, areia natural. Então, foi estabelecido uma consistência de 260 milímetros, que também é estabelecida por norma, e a partir dessa consistência foi estabelecido a relação água aglomerante. Aglomerante porque na nossa mistura também vai cal, então seria a relação água, cal e cimento. Aqui já tem os resultados do ensaio de compressão, tem os resultados tanto da nossa mistura A0, que seria com areia natural, A25 com 25% de substituição e o A50 com 50% de substituição. Tem os resultados com 7, 14 e 28 dias. A análise principal ela é feita nos 28 dias e a gente consegue ver que quanto maior o teor que foi analisado, a resistência também aumentou. Então aqui, no nosso A0, com 28 dias, a gente teve 1,89 MPa de resistência. Já no A50, aos 28 dias, a gente teve 2,65 MPa de resistência. Então a gente teve ali um aumento de 40% na resistência da argamassa na compressão, que é um resultado muito bom. Já os resultados de tração na flexão também foram feitos da mesma maneira, aos 7, 14 e 28 dias. E analisando principalmente aos 28 dias, a gente consegue ver que a alteração não é relevante. Então a gente pode concluir que a adição do RCC na argamassa não traz alterações significantes na resistência e tração na flexão da argamassa. Aqui são os resultados de absorção capilar, que como também já era esperado, por conta da mistura com mais areia reciclada ter um teor maior de finos, ela também absorve muito mais água. O A50 foi o que mais absorveu e dá uma diferença bem grande comparado às outras duas misturas. O A25, ele está bem próximo ali do nosso A0, o que significa que não teve aí um aumento tão significativo da absorção de água, da absorção capilar. Aí, com todos esses resultados, a gente pode concluir que sim, é viável e pode também trazer benefícios para a argamassa, substituir a areia natural pela areia reciclada, principalmente na resistência à compressão. A gente viu que teve um aumento bem grande, principalmente no teor de 50%, e que a tração na flexão ela se mantém, a resistência. Então, nos parâmetros mecânicos, está tudo certo. Já na durabilidade, a gente viu que o A50, ele aumentou significativamente essa absorção. Então, o ideal seria o teor de 25%, que ele se comportou de maneira mais vantajosa, não aumentou tanto a absorção capilar. E foi isso, eu quero agradecer ao Instituto Federal por dar a oportunidade de realizar essa pesquisa, pela bolsa fornecida. Também agradecer ao Unesp por ter disponibilizado o laboratório para fazer os ensaios. E também a Mejam, que disponibilizou a areia reciclada para fazer todos os ensaios. E também aos meus orientadores, aos técnicos que ajudaram a fazer a parte experimental do projeto. Obrigado, Mariana. Pessoal, vocês que são da engenharia civil, vocês devem ter alguma pergunta, né, cara? Porque, assim, eu fico olhando essas coisas. Cara, o que tem de coisa para você definir dentro da engenharia? Assim, tem hora que eu estou dando aula para vocês, eu tenho a impressão, eu até já falei para vocês, que eu acho que vocês vão ficar sem emprego por conta da inteligência artificial. Realmente, cara, o engenheiro meia boca vai ficar sem emprego. Só que olha o tanto de pesquisa, cara. Você fez testes similares aos testes que o Murilo fez. Foi. Parece, né, bem similares. Sim. O do Murilo era melhorar a estrutura com isopor, não é? Foi. Aí aqui você está tentando ver a melhora da estrutura trocando o tipo de areia. Então, assim, cara, tem muita coisa na engenharia que às vezes passa. E aí, assim, se você está na universidade, você está aqui só para tirar nota, só para fazer prova, e bem você perde essas oportunidades aí.
Você já imaginou, Mariana, se você descobre alguma coisa para você adicionar nessa areia que potencializa? Acho que a dureza tem que ser uma propriedade muito. Também. Tem que ser. A dureza não, é mais a resistência e a durabilidade. O que vocês chamam de resistência? Resistência é, tipo assim, os parâmetros mais que eu analisei, por exemplo, foram de compressão, que ela aguenta de compressão de comprimir essa argamassa, e de geração na flexão, que ela Tá. Deixa eu fazer traciona. uma outra pergunta. Eu ia fazer ela para o Murilo, mas demorou. Aliás, se alguém souber aí, vocês estão fazendo engenharia, não faz muito sentido na minha cabeça cada país ter uma norma. Por que cada. Você tem alguma ideia? Porque Eu cada país tem uma norma. Eu O acredito concreto aqui. eu acredito que esteja ligado também a questões ambientais, porque isso influencia muito o tipo de material que você usa. Por exemplo, eu vi pesquisas que estavam na mesma linha da minha, porém eram de regiões tipo lá do norte, do nordeste, que acabaram tendo resultados diferentes por conta do material. Então, o material ele influencia bastante. Dependendo do material que você usa, os resultados podem variar bastante. E Peraí. pode falar. Não, só ia comentar que quando a gente fala de areia, a gente está falando de uma areia próxima, né? Por exemplo, seu trabalho falava de areia. A areia aqui não vai ter exatamente a mesma composição num outro país. Tem lugar que a areia é cinza, tem lugar que a areia é amarela. Também tem lugar que faz construção de madeira por causa da produção térmica e não sei o quê, e aqui a gente não tem. Então é muito porque a disponibilidade do material depende da região, para que vai ser usado. Aí, no caso, o resíduo de construção civil vai ser diferente porque o material utilizado aqui é diferente de outro lugar. Você pode tentar falar alto para o microfone pegar. Não vou ficar aí, depois você leva lá para o Guilherme. Beleza. Mas assim, eu entendo essa questão. Mas a questão das normas, porque as normas são em cima de padrões. Por exemplo, você deve ter uma certa resistência. A resistência tem que ser tanto. Por que a resistência no Brasil tem que ser um valor e a resistência do concreto nos Estados Unidos ou em outro país é outro? Até o vento influencia. Sim. São as questões climáticas. Terremoto que aqui não tem, lá tem. Os métodos construtivos também. Às vezes o método construtivo que eles usam pede uma argamassa, por exemplo, com maior ou menor resistência, também pode influenciar. Eu achava que era isso. Eu achava. Bom, por exemplo, falou muito sobre a absorção de água, né? O que isso afeta diretamente? Afeta na resistência? Tipo, quanto maior a absorção de água, melhor para a argamassa? Não. Tá. Na verdade, quanto maior a absorção de água, é pior para a argamassa. Esse é um parâmetro que a gente utiliza para saber a durabilidade dessa argamassa. Não é nem tanto na resistência, é mais na durabilidade Tá. a longo prazo. Entendi. Obrigado.